Estamos de volta, segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população, hoje recebendo o vereador Israel Veloso, o Tutu, com o nosso convidado, nosso querido amigo Renato Gonzalez Rosa, que é o subsecretário de Trânsito aqui de Tupã. Bom, nós dissemos aí um pouquinho sobre o trabalho, né, na questão da sinalização aqui, né, no primeiro bloco, e agora, no segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre números, alguns dados, até para que você tome ciência e reflita, né, porque o Renato fez aqui um breve resumo do trabalho da subsecretaria somente em 2023. E antes dele citar alguns números aqui, eu me recordo, Tutu e também Renato, de um passado não muito distante, que infelizmente a gente se deparava com muitos, mas muitos acidentes de moto aqui na cidade. Mas era muito. Alguns até com vítimas fatais. Então, assim, foi um período bem complicado. A gente sabe que ainda tem incidência de acidentes. A gente fala assim, né, na linguagem popular, que o para-choque do motociclista é o peito. É o peito. Não tem... É lógico que entre um carro e uma moto, infelizmente a moto sempre leva a pior. Não tem raras as vezes que, enfim, que a pessoa sai ilesa. Mas eu lembro de um passado bem delicado, bem complicado. E é importante essa prestação de contas, né, porque a gente, como disse, né, o Renato, né, vereador, muita gente vê lá só os agentes de trânsito. E aí tem gente que não dá tanto valor quanto deveria, porque ele, além de orientar, eles também têm um trabalho que é importante, que o Renato vai explicar, que é, por exemplo, de apoiar, de repente, uma atividade ali no centro da cidade, precisa de um apoio, de uma sinalização, de uma orientação. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, uma construção onde demanda aí de um caminhão, um caminhão, aí, um guindaste, para poder erguer uma estrutura, quer dizer, tem que ter uma sinalização, tem que ter um apoio, escolta, enfim, tem tanta coisa ali que a subsecretaria está envolvida e ajuda na cidade, que é importante a gente ressaltar o trabalho que eles fazem, né, além da fiscalização, que é um dos pilares da subsecretaria. Mas eu queria pedir essa gentileza ao meu amigo Renato, para ele citar alguns números, para você ter uma noção, né, a começar pelo número de veículos que tem aqui na cidade, que é um negócio assim, eu fiquei impressionado, números de você analisar, né, porque assim, os riscos estão aí. Eu acredito que quanto mais veículo, mais moto, mais carro tenha, os riscos aumentam, a conta não fecha, né? Então é importante você se atentar a esses números que ele vai citar agora e refletir. Espero que esse programa sirva como uma reflexão, né, para você compartilhar, você que é motorista, você que é motociclista, é a sua vida que está em jogo, é a vida do próximo, quem está do seu lado, que está dividindo a pista ali, ou aquela rua, aquele momento ali com você. Então, é importante. É a nossa vida acima de tudo, né, vereador? Então, Renato, fique à vontade, querido. Segundo o IBGE, Glaucio, Tutu, quem está nos assistindo, Tupã tem aí 65 mil habitantes. Uma cidade de médio porte. Sim. A cidade foi construída na década de 30, com ruas completamente fora do padrão. Talvez naquela época, talvez não. Naquela época não se pensava que teria esse crescimento gigantesco na questão da frota. A gente brinca que a Rua Brasil, segundo o Paulo José, né, um grande historiador da cidade, grande amigo nosso também, o Brasil era passagem de carro de boi, né? Diz que era ligação de um lado para o outro, para trazer boi para um lado, para não sei o que e tal. Então a Rua Brasil foi projetada para isso. Daí você vê que o tempo foi passando, o pessoal simplesmente asfaltou a rua e não se preocupou em alargar a rua. Por isso que ela é pequenininha. E hoje passa caminhão ali, né? Hoje passa cada caminhão lá que é gigantesco. Mas enfim, Tupã tem 65 mil habitantes, né? E uma frota de veículos licenciados em Tupã, licenciados, tá bom? A gente sabe muito que esse número é um pouco maior, sim, porque tem muita gente que não transferiu o carro ainda, né? 59.200 carros licenciados em Tupã. Para uma cidade que tem as ruas pequenininhas, certo? Para onde vai todo esse fluxo? E o pior talvez venha agora. São cerca de 30 mil automóveis. Carros. Carro. Tá? E cerca de 19 mil motos. Ou seja, é uma conta assim, uma conta absurda, é um número absurdo, né? E detalhe, a maioria desse pessoal só existe um itinerário que sabe se fazer aqui na cidade, tá? Eu não sei se é cultural, não sei o que é. Esses 59 mil veículos aqui, 60 mil veículos, eles querem passar na Tamoios. Quer dizer, é a rua mais movimentada de Tupã, né? E as pessoas têm a Avenida Tamoios como rota de ligação, seja de qualquer ponto da cidade. Aí a pessoa reclama, pô, a Tamoios, mas a Tamoios está aqui explicado. Ah, mas Tupã não tem rotas para ir, por exemplo, da Zona Leste
para o Parque Industrial 1, né, que fica lá perto da Secap. Tem, gente. Basta que você investigue um pouquinho a sua cidade e você vai perceber que tem. É um número realmente absurdo. É muito veículo e dá quase a conta, né, se a gente for colocar aí, dá quase 2 veículos por residência. Sim. Se a gente colocar aqui, fazer uma conta simples, se tem 60 mil veículos licenciados, Tupã tem 65 mil, então só 5 mil pessoas em Tupã que não tem carro. Quer dizer, é realmente um número muito, muito elevado. Eu não sei se isso é positivo, não sei se isso é negativo, né? Se você pensar pelo lado positivo, pô, é uma cidade que tem um poder aquisitivo até razoável, para ter tanto carro rodando assim, né? Para ter dinheiro para poder abastecer, para ter manutenção, para poder pagar, né? E pelo lado negativo eu vejo a questão desse rolo todo, desse monte de gente que tem na cidade. Aproveitando só seu gancho, você falou uma coisa muito interessante, me veio agora a memória, eu acredito que tenha também a questão cultural. Por exemplo, quem viaja aí para a região, recentemente eu visitei Presidente Epitácio, eu nunca vi tanta bicicleta. É verdade. As pessoas andam de bicicleta, mas tem estacionamento de bicicleta, gente, é um negócio muito legal de se ver. Né? Então, em algumas cidades também trabalham essa política de a pessoa, de repente, geração saúde, deixa o carro em casa, anda de bicicleta, mas assim, acredito que nosso caso aqui seja mais a questão cultural mesmo, mas tem exemplos, né, belos exemplos aí na região, como o Presidente Epitácio, quem já foi lá sabe do que eu estou falando. Sim. Ilha Solteira. Ilha Solteira também, mas tem muita gente andando de bicicleta, para trabalhar, para ir para lá e para cá, então quer dizer, só uma curiosidade também. E tem um detalhe, viu, para aqueles que acham que Tupã não tem transporte público, está enganado. Temos a empresa circular, nós que fiscalizamos a empresa circular, então todo mês, antes de ter que passar o subsídio que a prefeitura paga para a empresa, nós precisamos fazer uma fiscalização. E não tem reclamação de horários aqui em Tupã. Que legal. Não tem reclamação, gente, tá? Isso é bacana. Reclamações pontuais são falta de ponto de ônibus em alguns locais, um problema crônico que a gente tem, por exemplo, na rodoviária velha, que não tem um banheiro, tal, esse tipo de coisa, mas que são as reclamações. Elogiam enormemente os funcionários da empresa. Tá? Todo mês nossa equipe vai a campo, vai conversar e não tem essa reclamação. Então, Tupã tem um transporte. E não reclamam de atraso, tá? E não reclamam do atraso. Que é o principal. Então, você vê que coisa interessante, né? Tupã tem um transporte público, você falou da bicicleta, né? E algumas pessoas falam, Tupã não tem o hábito Tupã não tem um bom transporte público. Tem sim. Porque, de acordo com aquilo que nos passam, é um serviço que funciona. Claro. E funciona bem. Isso sem contar a questão de mototáxi, que também tem bastante elogio de mototáxi. Tem um problema muito sério com mototáxi, que é a questão dos ilegais. Isso é uma coisa que a gente não esconde, é feito diuturnamente um trabalho para tentar diminuir isso, mas realmente é muito complicado. Mas no que toca aí a questão do transporte público, é muito interessante essas pesquisas. Né? São 2 servidores que vão, faz esse tete-a-tete com o pessoal e tal. E também tem as empresas que trabalham com aplicativos aí também, né? Tem alguns profissionais que trabalham, né, nesse setor também, né? Aí já é um outro detalhe, porque como esses aplicativos ainda não têm a regulamentação aqui em Tupã definida, a gente não tem um certo controle. Né? Mas tem conhecimento realmente que tem bastante gente que trabalha com aplicativo. Né? Talvez seja a primeira opção de uma pessoa, de repente não conseguir um emprego, perder o emprego, tal, esse tipo de coisa. Buscar isso. Né? Mas assim, especificamente na questão da empresa circular, né? Antes de eu entrar eu pensava, não tem, Tupã não funciona. Né? E determinados horários eles têm que colocar carro extra. Porque já que o contrato reza que seja micro-ônibus, né? Então tem determinados horários de pico, tipo das 5h30 da manhã até as 8h30, algumas linhas trabalham de maneira reforçada com os carros. Então você vê que realmente tem. É uma questão de realmente, de repente, a empresa fazer uma divulgação maior, enfim, para que realmente diminua bastante. Até novas linhas, parece que agora eles abriram também no Jaçanã, inclusive a gente fez matéria na TV Câmara. Fazendo estudo para ir para Morada do Sol, aquela região. Morada do Sol entrou essa semana, inclusive, o pedido, né? O pessoal da empresa já está correndo para colocar um ponto lá. Isso é bacana. E recentemente começou no Antúrios também. Isso é bacana. Até só para complementar, e são pessoas que são nichadas, né? São um público da classe trabalhadora, Sim. idosos, gestante, graças a um trabalho nosso aqui junto com a Secretaria de Saúde e também de Trânsito, que é o Passe Livre Gestante. Então a gestante hoje pode ter o acesso a circular para ir às suas consultas e ir até o comércio. Então quando ela estiver nesse processo de gestação e também nos primeiros meses do seu filho, ela pode utilizar esse transporte. Então o nosso transporte público em Tupã funciona e funciona muito bem. Isso é muito legal, muito bacana isso aí. Mas o vereador falou na questão
de sinalização de trânsito. Eu quero trazer para vocês um dado. Vamos lá. Né? Aliás, vários dados. Do começo do ano até aqui, né? Ou seja, de janeiro até esse mês, nós instalamos cerca de 170 placas. Será que as pessoas têm noção do que significa 170 placas instaladas? E a grande maioria delas, placas de páreo, parada obrigatória. Tá? E a placa não vem só com a placa, tá? Vem com a pintura de solo também. Sim. Então são 170 placas instaladas em locais que não tinham, certo? Placas trocadas, que estavam desgastadas ou foram vandalizadas ou às vezes até furtadas, 207 placas trocadas e reinstaladas, esse tipo de coisa, né? E placas que a gente recupera. Às vezes a placa está meio amassada, a gente tira, coloca uma outra placa, leva para o almoxarifado, o pessoal, o servidor da prefeitura, com todo cuidado, recupera essa placa para a questão também de você economizar recurso público. Claro, né? Às claro. vezes ela está um pouco torta, leva lá, o pessoal, eles corrigem. 170 placas também recuperadas. Então daí você vê que é um número gigantesco, né? Na troca, manutenção, colocação dessas placas aí. Você falou na questão do idoso, né? E isso aqui é uma coisa que a gente tem discutido bastante com o vereador Tutu, com o prefeito Caio, com o vice Renan. Nesses 8 primeiros meses do ano, né? Esses 8 meses, aliás, melhor corrigindo, 204 cartões de pessoas acima de 60 anos. Esse é um problema sério, né? A população realmente está envelhecendo e cada vez o pessoal demanda mais de vagas. E é essa que é a nossa discussão. Como aumentar o número de vagas para pessoas maiores de 60. Né? Você vê, são 204 cartões emitidos em 2023. Nós não estamos contando os anteriores, os cartões que já foram emitidos. Já tinham sido emitidos já, né? Tá gigantesco. Outro número assim também que é gigantesco, só esse ano a gente emitiu 41 cartões de vagas PCD. Né? Com a inclusão do pessoal autista, síndrome de Down, esse número deu uma guinada gigante também. É outro problema que a gente precisa realmente se debruçar e ver o que vai acontecer, porque a legislação fala que a gente tem que ter 2% do total de vagas de uma via, destinar 2% para PCD, 2% para acima de 60. Já não comporta mais, né, com a quantidade que a gente tem aqui. Então tudo isso é feito pela subsecretaria e é uma preocupação muito grande. Aí vem um dado assim que realmente nos entristece, né? Só nós, agentes de trânsito, só o agente de trânsito, já atendeu 82 acidentes de trânsito, com vítima ou sem vítima. Ah, mas agente de trânsito atende a ocorrência? Não, não é que o agente de trânsito tem por obrigação atender. Se nós estamos atendendo 82 acidentes, é sinal que a Polícia Militar deve estar atendendo muito mais. Sim. E está extremamente sobrecarregado. Tanto a Polícia Militar quanto o Corpo de Bombeiro. Então o agente de trânsito teve que se virar aí, mesmo que não seja a sua função primeira, que é a questão de acidente de trânsito, vai atender. Por quê? Porque você fica sabendo do acidente de trânsito, você não sabe se é com vítima ou sem vítima. Sim. E a preocupação número 1 de todos nós é o quê? É a vida. Então a viatura do trânsito chega, né, faz os primeiros socorros, inclusive essa semana passada, essas 3 últimas semanas, eles têm passado por capacitações, uma capacitação com o Corpo de Bombeiros, capacitação com a Polícia Rodoviária e logo também com o pessoal da perícia, né? E o pessoal da Polícia Militar. Para que realmente a gente dê. Quer dizer, é uma demanda que quando foi criado o Corpo de Agente de Trânsito, não tinha essa demanda de atender o acidente de trânsito. A Polícia Militar dava conta, hoje já não dá mais. E muitas vezes a própria Polícia Militar, você vê como são as coisas, a própria Polícia Militar que nos avisa. Olha, por favor, vai atender o acidente de trânsito em tal lugar, porque nossas viaturas estão todas empenhadas e com acidente de trânsito. Então daí você vê a preocupação que a gente tem de capacitar esse pessoal. Né? Só nós, 82 acidentes de trânsito. Um outro problema, não é que eu posso chamar de problema, né? Mas assim, uma outra atividade que a gente faz e que deixa a gente contente pelo volume, mas preocupado ao mesmo tempo, é a questão de escolta de máquinas agrícolas. Até agora nós escoltamos 44 máquinas. Essas máquinas gigantescas de colheita de amendoim, sim. Que geralmente o corredor que eles passam é justamente a Rua Brasil. Né? Uma máquina dessa, gente, para poder atravessar toda a Rua Brasil, demora no mínimo 1 hora. Porque são máquinas gigantescas. O pessoal tem que empurrar fio para cima. Até inclusive o vereador fez um projeto de lei, né, com relação à fiação de internet e tal. E acho que precisa ter um pouco mais de fiscalização, porque a gente está com um problema. Eu não sei se eles estão colocando o fio para baixo
ou se as máquinas estão cada vez maiores. Mas realmente é um problema muito sério. E, então você imagina uma viatura de trânsito, aliás, tem que ir as duas. Né? Nós temos 2 viaturas para trabalhar no trânsito. Aí você vai fazer uma travessia que dura em média 1 hora. Uma viatura na frente, uma viatura atrás. Você imagina como que não fica a Rua Brasil. Tá aí um dos detalhes. Por que a viatura não está no centro da cidade fazendo autuação ou fiscalizando? Atravessando máquina agrícola. São 44 máquinas. Isso que a gente escoltou, tá? Isso aqui sem contar o pessoal que fez por conta própria, aí, porque às vezes a gente não conseguiu nem atender. Correndo um risco, certo? inclusive, né? Correndo risco, justamente. Aí vem uma outra atividade também. Procissões, carreatas, passeatas. Nós já fizemos até agora 39. Né? Aí você começa a fazer as contas, né? 82 acidentes de trânsito, 47 travessia de máquina, 39 passeata. Que tempo que sobra para fazer a fiscalização de trânsito? Quase que nenhum. Né? E por fim, essa é a maior demanda da cidade. Essa realmente é complicada, que são os apoios à Sabesp, Energisa, as empresas de concreto, as construtoras, Recap, né? Como recentemente foi feito o Recap na Tamoios, tá? Nós fizemos 575 intervenções de apoio. Isso os agentes de trânsito, certo? E, gente, todo esse material está lá guardado, porque todos os agentes eles fazem um relatório de serviço todo santo dia, e a gente não está aqui para ficar brincando com o número. Né? Isso em 2023. Até agora, agosto de 2023. Quer dizer, né? nem terminou o ano ainda. Nem terminou. Mas aí eu deixei por último, né, a grande paulada aí, que o pessoal fala que não fiscaliza, não faz. Gente, até agora, nós fizemos cerca de 3.300 autuações de trânsito. 3.300 autuações. Não só nós, tá? A Polícia Militar também, num número menor, mas é feito. E aí, tem fiscalização ou não tem? Né? Muita. Uns vão falar, nossa, indústria da multa. A maioria delas, telefone celular, falta de cinto de segurança. E vou falar o pior, tá? Conversão à esquerda. A maioria na Avenida Tamoios. Então daí você vê realmente que a população ou gosta de pagar multa, não sei o que acontece, mas é um número absurdo. 3.300 autuações. Então, mas aí aquela coisa, infelizmente a gente sabe que tem hora que quando mexe no bolso, né, aí a pessoa se sente, né, porque tem coisas que a gente tem que ter essa consciência. Conversão à esquerda na Tamoios, né, o celular a gente sabe que além de você tentar resolver ali no celular, isso aí tira a sua atenção completamente, aí para bater no carro da frente é 2 palitos, Sim. atropelar uma pessoa que é bem pior, então quer dizer que é fração de segundos, né? Isso aí tem dados, tem estudos que mostram que é fração de segundo, num simples, uma olhada para o celular que você der para o lado, pronto, então pode acontecer. Então é importante esse número, porque como disse o Renato, não que seja uma indústria da multa, né? Uma fábrica de multas, mas tem que ter essa fiscalização para coibir, né? Evitar que isso se repita, que os erros sejam repetidos e que coloquem em segurança a população de Tupã, né, vereador? Posso só fazer uma claro. adendo, doutor? Desculpa. Claro. É que me veio agora, você falou que às vezes as pessoas não concordam com as mudanças. Uma das primeiras coisas que a gente recebeu de reclamação na subsecretaria, assim que eu cheguei, foi que por que na Avenida Tamoios não podia fazer a conversão à esquerda? Né? É óbvio, eu estava chegando naquele momento, fui perguntar pro secretário, que é o Valentim, né? E para o ex-diretor de trânsito, o que acontece? Não, esse assunto ele já está em estudo no Conselho de Trânsito. Porque a Polícia Militar já tinha pedido para se fazer algum tipo de estudo para autorizar a conversão à esquerda. Por que isso? Olha o absurdo que está assistindo. E pode perguntar para o comandante da PM, tá? Se a PM deixasse, ou nós deixássemos uma viatura parada na Tapajós com Tamoios, tá, o dia inteiro, você vai fazer multa o dia inteiro, porque ninguém respeitava a conversão à esquerda. Então, pera lá, a população quer a conversão à esquerda, vamos tentar correr atrás de uma solução. Aí o Valentim desenhou um dispositivo extremamente radical, eu posso falar que é extremamente radical, que é aquele dispositivo que tem na rua Tapajós com a Tamoios, que é experimental, inclusive, para poder permitir que as pessoas virassem... Em frente à praça do estádio lá. Exatamente. Né? Quer dizer, tinha a demanda da Polícia Militar, que queria que a Prefeitura desenvolvesse algum tipo de dispositivo, tinha a própria demanda do Conselho de Trânsito, né? A própria população que vivia cobrando a gente. Quando o Valentim traz esse dispositivo e é instalado na Tamoios, o que aconteceu? Por incrível que pareça, a população sentou a
o pau na prefeitura. Onde já se viu um negócio desse, não sei o que e tal. Questão de cultura, né? Agora as pessoas começam a fazer o quê? As coisas começaram a se inverter. Agora tem um monte de pedido na subsecretaria para fazer aquele dispositivo ao longo da Avenida Tamoios. Quer dizer, num primeiro ímpeto, né, com o advento da rede social, a pessoa vai lá e manda a brasa. Reclama, xinga, inclusive, é triste falar isso, mas nós temos aí vários boletins de ocorrência de gente que foi para a rede social e falou que não devia, tanto falou de mim, quanto falou de agente de trânsito, falou do secretário, falou do prefeito, né? A população precisa entender que rede social não é essa terra sem lei como o pessoal acha. E com ofensas, assim, ofensas das mais escabrosas. E hoje, com o passar do tempo, as pessoas querem esse dispositivo nas demais vias que cruzam com a Avenida Tamoios, né? A população às vezes precisa ter um pouquinho de paciência de entender, né? Eu também, a princípio, falei, nossa, mas não precisava disso tudo, né? Porque a gente está acostumado com outras cidades, você vê como é que o pessoal faz a conversão, é diferente. Mas aí a gente foi entendendo que é um dispositivo que, além de deixar você virar à esquerda, ele diminui a velocidade. E aquele trecho ali da Tamoios realmente é um trecho complicado, né? Falei para vocês no começo que moto passou lá 120 por hora na frente da Polícia Militar, né? Então, assim, a população precisa ter um pouquinho de paciência, né? Eu sei que todo mundo tem seu palpite, todo mundo em Tupã parece que é engenheiro de trânsito, mas tenha calma, né? Primeiro, ninguém está brincando de fazer trânsito em Tupã, certo? Se o Valentim desenhou aquele dispositivo, foi porque o cara estudou para isso, né? Então vamos lá, é um dispositivo que está ali em período de teste. A gente só não deu continuidade porque recentemente nos foi dada a notícia de que vai recapear, né, o restante da Tamoios, e assim que recapear a gente volta e dos dois lados da Tapajós, né? Então assim, quando você falou que não concordava, é justamente isso que eu queria ver, falar para vocês, ter um pouco de paciência, espera a coisa acontecer, vamos ver se vai, o que vai. E detalhe, viu? Acabou o acidente de trânsito naquele cruzamento, que era um dos cruzamentos que tinha bastante acidente de trânsito. Por causa da conversão. Exatamente. Quer dizer, um dado importante, isso aí que é legal, é mostrar que foi feito um trabalho, a princípio experimental, né, para testar, e está dando um resultado positivo, né, Sim, vereador? Com certeza. E a gente escutando a população, a gente sempre leva essas demandas, né? Então por isso a gente tem que dar uma certa paciência, um certo respeito, né? Porque assim, quem está ali todo dia entende, né, e tem pesquisado. Assim como nós tivemos a oportunidade de ir para São José dos Campos, pude levar o Renato lá, conhecer como é a mobilidade urbana de São José dos Campos. É claro que é uma cidade aí de um município de 800 mil habitantes, tem uma estrutura diferente, mas a essência, a base é a mesma. Então a gente tem que começar a caminhar para esse lado. Então a gente teve ali alguns nortes, pensando juntos ali, a gente tem feito um trabalho junto ao CREA São Paulo, que vai poder fornecer, estender a mão ali para a Subsecretaria de Trânsito, para o Renato, fazer um estudo aprimorado do nosso trânsito aqui, o que pode ser melhorado, qual via. Essa questão da Tapajós ali, a maior parte dos trabalhadores daquela região, o escritório Aracácio, outro pessoal sempre pedia para a gente até conversou com o Renato, ele falou, olha, talvez seja perigoso, tal, mas fez a mudança, reduziu a velocidade, com calma, parou, virou à esquerda, diminuiu, não tem acidente ali. Então todos os estudos são feitos e a gente tem que realmente se preocupar com dados, porque os dados, ele te norteia. Você não pode fazer algo do princípio assim, eu acho que é bom. Exato. Mas você tem que ter um tipo de informação que te guia. Então esses indicadores realmente fazem a diferença. Então, com essa questão também dos indicadores, né, a gente procurou o Renato ano passado. Falei, Renato, qual que é a grande necessidade dos seus equipamentos? Aí ela falou, o nosso semáforo aqui da nossa cidade está bem defasado. Funciona bem, mas está bem defasado, tem alguns que a gente precisa adaptar. O estudo da Carijós com Tamoios, talvez fazer um trânsito ali que seja inteligente, na questão da Imores para poder ter um fluxo maior e travar a Tapajós, a Carijós. Então a gente fazer um estudo, a gente foi até São Paulo conversando com o pessoal do Detran, conversando com o pessoal também do FID, né, que é o Fundo de Investimentos de Direitos Difusos, né, e a gente conseguiu um convênio que agora, acredito que agora no próximo mês seja contemplado a cidade de Tupã com R$1 milhão para poder investir em semáforos e sinalizações que nossa cidade possa se desenvolver mais na questão que tange a mobilidade urbana. Então a gente tem que pensar no futuro. A gente está falando da questão aí que Tupã, desde a década de 30, não pensou em crescer, então a gente tem que começar a pensar agora para talvez um prazo maior. A questão da Canganhas, a gente está escutando bastante população reclamar que mudou o plano diretor pensando no futuro do recuo dos seus lotes e empreendimentos, né? É claro que quem já está constituído ali não vai ter essa alteração, mas pensando no futuro,
porque a Caingangues é uma das vias que cruzam a cidade, então a gente tem que ter uma certa consideração com essa via, tanto a Estados Unidos quanto a Imorés, essas ruas que cruzam a nossa cidade, a gente tem que ter um devido cuidado, que é o caso da Avenida Marília. Então um grande fluxo ali e é muito estreito. Então a gente tem que começar a pensar em rotas alternativas para que desafoguem o centro de Tupã, o pessoal passe a utilizar realmente a Avenida Tamoios para o fim comercial, talvez ali um sábado à noite que o pessoal gosta de passear um pouco, porque agora vai ter um embelezamento da avenida, mas principalmente na questão, porque assim, a gente sai de casa, a gente tem um destino definido, é o trabalho, é a escola, é o hospital, é ir para o médico, ir seus afazeres, e que a gente pense em rotas alternativas para realmente fugir do grande fluxo. Quando tem grande fluxo, o risco é maior. Então a gente tem que começar a pensar isso como cidadão e quando a gente está dirigindo, colocar a pessoa que está do outro lado, seja o pedestre, seja o outro motorista, em primeiro lugar. Porque quando a gente coloca a gente em primeiro lugar, a gente não pensa nos outros. Então quando a gente pensa no outro, com certeza a gente vai evitar acidentes e vai poder cuidar da nossa família que está dentro do nosso carro, da nossa moto e atravessando uma rua. Perfeito, vereador Tutu. Bom, o assunto é relevante, o assunto é de interesse de todos nós. Tenho certeza que prendeu a sua atenção até pelos números e, acima de tudo, mostrar um pouquinho do trabalho da Subsecretaria de Trânsito, que realiza um trabalho muito sério aqui em Tupã, né, comprometido. Parabenizar aqui o Renato em nome de toda a equipe que ele tem, né, do prefeito Caia Ock, né, o Poder Executivo atento a isso, né, a Câmara Municipal levando as demandas, as necessidades, ouvindo a população, porque são representantes legítimos da população, os vereadores. Então, quer dizer, tem que ter essa união, essa parceria, sempre tentando aprimorar o nosso trânsito, melhorando a fluidez do nosso trânsito e, acima de tudo, a segurança do nosso trânsito, que eu acho que é o principal e o primordial. Meu amigo Renato, olha, a gente com certeza vai te convidar novamente para você voltar aqui, nos atualizar sobre outros dados importantes. Parabéns pelas campanhas que vocês realizam durante o ano. Em destaque agora, mês de setembro, então, mês do trânsito aí com ações durante todo o mês, palestras, esses bloqueios que serão feitos aqui nas principais vias da cidade, com o intuito de orientar acima de tudo. Então, parabenizar você mais uma vez e, claro, faço o convite aí para a população participar desse mês, é importante, que é o mês de setembro. E, claro, se houver a necessidade, use a TV Câmara para informar as campanhas, as ações que a Subsecretaria de Trânsito vem realizando, né, aqui na cidade, no nosso município de Tupã. Cláudio, eu agradeço a receptividade, né, do pessoal da TV Câmara, o vereador Tutu, né? Esquecemos de falar da questão dos semáforos, né, que é um trabalho fantástico que foi feito na subsecretaria, bem rapidinho. Claro. A questão é a seguinte, as pessoas olham para o semáforo de Tupã e falam o seguinte, essas coisas são obsoletas. Só que pouca gente sabe que Tupã tem uma classe de semáforo, que é o único semáforo que é homologado no Detran. Tá? É justamente aquele das bolinhas. Aquele que desce verde, sobe vermelho, aquele semáforo, ele é homologado. E pegamos 2 servidores, levamos uma fábrica de semáforos aqui, no município vizinho de Junqueirópolis, o cara fez um curso e a gente conseguiu atualizar vários dos semáforos. Hoje eu posso falar que tem 2 semáforos que não tem jeito, tá? Tem que ser realmente trocado. Dos demais, todos eles conseguem receber programações, né? E lembrando que foi trocado, né, recentemente um semáforo na Caingangues, também foi uma demanda do vereador Tutu, que vivia com problemas. Mas, gente, a gente está sempre à disposição. Nossa subsecretaria fica ali do lado do Corpo de Bombeiros, pela rua Tapajós. O telefone é o 3491-6200. Estamos à disposição para críticas, sugestões, um bate-papo. Vamos tomar uma água com a gente, vamos conversar. E depois que mudou a sede, né, foi bem bacana isso, que a população começou a se chegar mais. Então as pessoas vão lá, conversam, trocam ideia e tal. Tanto nós estamos à disposição. Tenho certeza absoluta que o Poder Legislativo, aqui representado pelo Tutu, está também à disposição. E vamos lá, vamos tentar realmente brigar por uma cidade melhor, por um trânsito melhor, para que realmente a gente consiga todos conviver numa harmonia muito maior. E com muita segurança. Com segurança. Obrigado, meu querido Renato. Vereador Tutu, parabéns aí pelo programa, um tema realmente relevante, importante e de interesse de todos nós que somos motoristas, somos pedestres acima de tudo, mas você que está aí atrás de um volante ou, né, atrás de um guidão de uma moto, tem que tomar cuidado, tem que se atentar, respeitar acima de tudo as leis de trânsito, né, o limite de velocidade que é importante, né, o respeito, faixa de pedestre. A gente, só antes de finalizar, conversando aqui, a gente se remete aí, principalmente quem viaja para o sul, por exemplo, eu sempre uso esse exemplo, quem vai lá para Paraná, Santa Catarina em especial, Rio Grande do Sul, é um negócio assim que
você colocar o pé na faixa de pedestre, o pessoal para o carro a 300 metros. Então é uma coisa assim, mas é cultural também, a gente sabe que é cultura europeia, mas a gente não pode desistir, né? E acreditar que somos melhores, temos capacidade de aprender, respeitar acima de tudo a vida do próximo, a vida do ser humano, mas a gente tem que ter essa consciência, né? Que realmente os números estão aí, né? Tupã praticamente tem aí um carro para cada cidadão tupanense, praticamente isso, então é muito carro, é muita moto, então tem que ter muita atenção também. Desde já, Glaucio, queria agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui, o Jonathan, o Henrique, nossa assessoria, o Vinícius, dando todo o suporte necessário, né? E para vocês, como sempre fazem, né, transmitir a informação, porque esse espaço que temos aqui na TV Câmara realmente é para isso, trazer a informação que a população deve estar atenta, né? E nós como vereadores devemos fazer isso, participar, né? Como legislativo, trazendo a população para o lado correto da informação, e a gente deve fazer isso. Então, desde já também agradecer o Renato pela oportunidade de poder trazer alguns números. A gente briga muito, mas a gente... Pro bem. Pro bem, realmente. A gente briga muito, conversa muito. Tudo bem, o slogan que ele usou na campanha, então tem que com certeza. trabalhar pelo bem. Então a gente briga muito, conversa muito, mas é porque a gente ama a nossa cidade, a gente gosta que as coisas aconteçam aqui, a gente conversa muito, pensando sempre no melhor. Então, você que está assistindo aí, que você possa passar essa informação para sua família, ao sair de casa aí, que seja uma prática, né? Então toda prática ela vira um hábito. Então você sentou no seu carro aí, puxa o cinto, encaixa bonitinho, depois você liga o carro e sai com atenção. Você que está com a moto aí, tome o devido cuidado, porque assim como o Glaucio falou, você, o seu peito, o seu corpo é o para-choque da moto. Então tome cuidado. Se todo mundo cuidar e zelar pelo outro, com certeza a gente vai cuidar da nossa cidade. Então a gente tem muito o que fazer, mas acho que o primeiro trabalho começa em casa. Então por isso a gente começa essa conscientização. Você que está assistindo, contate a secretaria, contate a nossa assessoria também, a minha pessoa, para que a gente possa levar até a sua empresa, a sua escola, qualquer entidade, associação comercial, associação de moradores de bairro, para que a gente possa levar mais informação. Quanto mais informação, mais alerta a população vai estar e com certeza a nossa cidade vai estar mais segura. Obrigado, vereador Tutu. Chegamos ao final de mais um programa Ponto de Vista. Hoje recebendo o vereador Israel Veloso Tutu, com o nosso querido amigo Renato Gonzalez, que é o subsecretário de Trânsito, falando sobre o mês de setembro, um mês dedicado aí a ações de prevenção, orientação, né, e conscientização do trânsito aqui na nossa cidade. E claro, a gente agradece a sua audiência, você pode acompanhar esse programa também através das nossas redes sociais e claro, compartilhe, né, como disse o vereador Tutu, é sempre bom você propagar, orientar as pessoas, né, que de repente não puderam acompanhar esse programa, mas você pode ser um portador, né, de levar essa mensagem e compartilhar para o máximo de pessoas, porque diz respeito à nossa vida, né, nosso trânsito, nossa vida, nosso dia a dia, então temos que preservar nosso bem maior, que é a nossa vida. Nós agradecemos a sua audiência e, claro, voltaremos a qualquer momento com mais um programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Até mais.